Livro de Neemias. Hoje não é uma pregação, tá bom? Hoje é uma aula. Pastor, como assim uma aula? É porque hoje você vai aprender muita coisa, irmãos. Lições preciosíssimas desse texto. Neemias capítulo 2, nós vamos continuar. Nós já tratamos do capítulo 1, agora vamos falar do capítulo 2, versículos 1 a 10. Todos encontraram? Amém? Diz a Escritura Sagrada: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo se acha à mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidadela do templo, para os muros e para a casa em que eu deverei me alojar-me. E o rei mas me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos, cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá ou Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo-amonita, e muito lhe desagradou que viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O nosso tema é como realizar sonhos humanamente impossíveis. Como realizar sonhos humanamente impossíveis. Nós às vezes temos alguns sonhos que parece que a gente dormiu com a barriga cheia, não é? E humanamente falando, esses sonhos, alguns deles são impossíveis. É difícil ser realizado. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós já vimos que Neemias, nós estamos falando de um livro que foi escrito pós cativeiro babilônico. Depois de 148 anos que a cidade de Jerusalém estava destruída. O livro de Crônicas diz que nenhum palácio ficou de pé. As muralhas foram derrubadas. O templo, o grandioso templo do rei Salomão, virou cinza, virou entulho. 148 anos que a cidade de Jerusalém está debaixo de escombro. Num dia oportuno, Neemias está na Pérsia, em Suzã, copeiro do rei Artaxerxes. Ele recebe uma visita do seu irmão Hanani, e Neemias tem coragem de fazer uma pergunta, e ele diz: como é que vão os nossos irmãos em Jerusalém? E Hanani respondeu:
não vai nada bem. Os muros estão quebrados, as portas estão derrubadas, o povo que está lá está em grande miséria e desprezo. Aí o Neemias, quando escutou essa resposta, ele sentiu de Deus o chamado de Deus. E Neemias começa então, ele se assenta, ele chora, ele ora, ele jejua, ele se prepara, 120 dias. Mas aí chegou o tempo dele se apresentar ao rei, porque Neemias, na verdade, ele era apenas um funcionário. Ele não tinha um poder para reconstruir Jerusalém. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos, ele não tinha meios. Ele entende que primeiro ele precisa se prostrar na presença do Rei dos Reis, mas ele teria que recorrer ao rei, e só o rei poderia autorizar a reconstrução de Jerusalém. E como nós lemos, eu peço aí que você, com a Bíblia aberta, analise para mim o verso número 1. Porque chegou o dia. Olha o que diz o verso número 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Preste atenção nisso aqui. O Neemias é o que mesmo? É o que? Copeiro do rei. Antes do rei comer qualquer coisa ou beber qualquer coisa, quem tinha que provar? O Neemias. E aí o rei e qualquer um de nós que é do nosso lado, funcionário, alegre, feliz, de bem com a vida. E Neemias era um cara de bem com a vida. Neemias era um cara sorriso 9,15. Só que estrategicamente, deliberadamente, nesse dia, Neemias, ele entra na sala do trono do rei, triste, abatido, de propósito, pensado. Ele entra na sala do trono triste. O texto diz que nunca, irmãos, nunca é uma palavra muito radical, sim ou não? O texto está dizendo: nunca eu estivera triste antes diante do rei. Agora, por que Neemias tem que estar triste? Porque ele tem que demonstrar essa tristeza? Porque os reis eram muito complicados antigamente. Ninguém poderia dirigir a palavra ao rei, nem mesmo a sua esposa, nem mesmo a rainha. Para alguém falar para o rei tinha que permitir. E era um dia especial. Neemias escolheu um dia especial, porque esse dia o rei estava sentado no trono. E quem que estava do lado do rei? A rainha. E Neemias entra na sala do trono do rei, triste. E aí Neemias, qual o propósito dele? Eu preciso chamar a atenção do rei sem dizer uma palavra. Aquela tristeza de Neemias é porque ele precisava que o rei olhasse para ele e falasse assim: que foi, cara? O que está acontecendo? Neemias não poderia falar, ele não poderia dirigir palavra. Então aquela tristeza dele é estratégica. E perceba que eu já disse isso semana passada, que o livro de Neemias é o maior tratado sobre liderança em toda a Escritura. Não existe nenhum livro na Bíblia com mais princípios de liderança do que o livro de Neemias. Você é pai, você é chefe de família, você é chefe de empresa, você é um líder na igreja, você precisa ler o livro de Neemias. Estrategicamente Neemias entra lá, triste. Ele demonstra uma tristeza incomum. Aí preste atenção que o problema da reconstrução de Jerusalém não era apenas dinheiro.
Por quê, pastor? Porque vocês lembram que eu disse semana passada que existia um embargo político? Não é apenas ter dinheiro para fazer a reconstrução de Jerusalém. Existia um decreto proibindo a reconstrução de Jerusalém. Isso é muito complicado. Porque o Neemias, ele está diante do rei, e a intenção dele não é só pedir dinheiro, recurso, mão de obra. Ele precisa pedir para que o rei mude a sua política sobre Jerusalém. Só que isso era muito complicado, gente. Por isso que eu estou dizendo, é sonhos que é humanamente impossíveis. Por quê, pastor? Porque vocês lembram que qual foi o império que os medo-persas derrotaram? Vocês que são bons de história e de Bíblia, quem era o império que regia antes do império medo-persa? O Oriente. Babilônia. E depois os medo-persas dominaram a Babilônia. Os babilônicos, eles tinham uma política, os persas tinham outra política. No Império Babilônico, a autoridade máxima era o rei. O rei falou, está acabado. No Império Persa, a lei era maior do que o rei. Ou seja, muitas das vezes, um rei, ele ficava refém daquilo que ele mesmo sancionou como lei. E ele não podia quebrar aquela lei, porque ele tinha sancionado. Ele ficava refém do que ele escreveu. E vocês se lembram que esse mesmo rei escreveu um decreto no tempo de Zorobabel, 516 a.C., paralisando a obra, por causa que os samaritanos levaram a conversa para o rei, dizendo assim: olha, esses judeus que voltaram mal intencionados, eles querem revolta, eles querem rebelião. E o rei não analisou a situação, o rei não mandou ninguém ver nada, o rei só sancionou: a obra de Jerusalém está paralisada. E o que o Neemias está fazendo? Ele está pedindo para o rei, ou a intenção dele é falar com o rei, algo que humanamente era impossível. Só que Neemias não foi lá diante do rei despreparado. Neemias é um homem que ele não tem só sintonia com os homens, ele tem sintonia com Deus. Neemias não vai lá de cara limpa. Neemias orou, Neemias chorou, Neemias jejuou durante quantos dias? 120 dias. E esse dia chegou. Agora observe, por favor, o verso de número 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele conseguiu chamar a atenção do rei. Talvez, eu acho que nem Neemias esperasse isso. E o rei diz assim: por que tu está triste, se você não está doente? Ao final do verso 2 diz o quê? Então eu temi sobre. Irmãos, por que Neemias temeu? Porque Neemias, ele só tinha uma chance. E se ele errasse na comunicação, aquele sonho, aquele projeto que Deus colocara no coração dele, estava indo por água abaixo. Neemias sentiu o peso. Neemias, ele estava num momento decisivo. Eu não sei se vocês já passaram por momentos semelhantes. Porque muitas das vezes, para nós conseguirmos alcançar o nosso milagre, nós precisamos passar por algumas pessoas. E às vezes nós precisamos recorrer a essas pessoas e lidar com essas pessoas. É o caso de Neemias. Ele precisa lidar com o rei. O rei vai ser as portas abertas práticas de Deus para a reconstrução de Jerusalém. A hora é agora, o momento é esse.
É decisivo. Eu preciso me comunicar da melhor maneira, com sucesso. É este o caso de Neemias aqui. Já passou por essa situação na sua vida? Que você precisa ter o contato com alguém, que você precisa falar da maneira certa, se colocar da maneira certa, que você precisa fiscalizar toda a ação sua, toda a palavra, porque você depende de um favor, porque você depende de uma porta que a pessoa vai abrir. Agora note por favor para mim, porque presta atenção como Neemias, ele responde ao rei. Versículo de número 3. Ele demonstra fidelidade ao rei, presta atenção. E lhe respondi: vive o rei para sempre. Irmãos, a primeira coisa que Neemias faz é enaltecer o rei, elogiar o rei. Ele está dizendo: rei, eu sou fiel a você, eu sou fiel ao teu governo, à tua autoridade. Vive o rei. Isso é estratégia, isso é sabedoria. Se Neemias fosse igual um de nós, presbítero Sérgio, talvez ele começava a debulhar o assunto já, dizendo o seguinte: ô rei, estou chateado contigo, hein, rei? Tu paralisou a obra lá do meu povo, não mandou ninguém ver, ninguém fez fiscalização, tu acreditou numa conversinha dos samaritanos, estou chateado contigo. Se ele falasse isso, irmão, o que aconteceria com a obra de Jerusalém? Cancelada. Este homem, ele podia começar criticando o rei, ele poderia começar ferroando o rei, irmãos. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem hora de ficar calado, mas tem hora de falar. E quando nós precisamos saber a hora de falar, você precisa saber como vai falar. Já percebeu que tem gente que não sabe se comunicar? Tem gente que não sabe se comunicar. Tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que busca, mas tem gente que quando vai precisar se comunicar com uma pessoa, ele não sabe. Ele não é sábio, ele não é estratégico. Já viu aquele tipo de pessoa que é assim: não, lá eu resolvo, lá eu converso, lá a gente vê. Irmãos, não é assim que se faz. Neemias é um camarada que ele é estratégico. A cada passo que ele dá, ele planeja. Alguém disse uma coisa, e é interessante, que o brasileiro, quando vai planejar alguma coisa, ele planeja, eu tô sendo generoso, tá? Ele planeja uma semana e executa em um mês. E o japonês, ele planeja um mês e executa em uma semana. Quanto melhor for o seu planejamento, melhor será a sua execução. Preste atenção, porque foi isso que Neemias fez. A obra estava parada há quantos anos? 148 anos. As pessoas olhavam e falavam assim: esses judeus jamais vão se reerguer e se levantar. Aí vem o Neemias. Quantos dias Neemias? Gente, eu estou falando de uma obra dos muros de uma cidade. Não é os muros da sua casa, não é os muros da minha casa, é os muros de uma cidade. Quantos dias Neemias fez esses muros? 52 dias. Isso é possível? É possível com planejamento. Neemias é um homem estratégico. Neemias não é alguém despreparado. Irmãos, eu aprendi uma coisa, preste atenção. Às vezes Deus, ele pode chamar até alguém que está despreparado. Vocês sabiam disso? E Deus chama a gente despreparada. Como chamou Paulo
e colocou ele de molho 13 anos, como chamou Davi, e colocou Davi de molho 13 anos para aprender. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ele pode até chamar a gente despreparada, mas Deus ele não chama ninguém que está desocupado. Tem uma expressão que o pessoal gosta de usar, os crentes, que eu já ouvi, acho que você já ouviu, é aquela frase que diz assim: olha, tempo gasto em afiar o machado não é tempo perdido. Quando você para, quando você se prepara, quando você estuda, quando você pensa, preste atenção, isso não é tempo perdido. Você está se preparando, você está apto, você está afiando o machado. Neemias é um camarada que ele vai diante do rei e ele enaltece o rei. Agora preste atenção, o verso número 3 ainda. Preste atenção na abordagem de Neemias. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está o quê? Assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Neemias tem tato. O que é tato? É ser cauteloso, é ter prudência, é tomar cuidado. Vocês se lembram qual era a última informação que o rei Artaxerxes tinha sobre os judeus que estavam em Jerusalém? Qual a última informação? Aqueles judeus que estão aqui, eles estão mal intencionados. Em outras palavras, eles são traidores do reino, porque os samaritanos levaram uma conversa sem fundamento para o rei. E aí como é que Neemias ele vai lidar com essa situação? Irmãos, preste atenção nisso, porque isso aqui é um princípio para a sua vida, para a minha vida. Ele chegou diante do rei e ele não cita, olha o texto, ele não cita o nome da cidade, ele não cita o nome Jerusalém, porque talvez se o rei escutasse o nome Jerusalém, esse rei já tivesse algum sentimento contra os judeus, porque a última informação que o rei teve a respeito de Jerusalém foi uma informação a respeito de trair. Aí olha como é que ele aborda o rei. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus... Ele foi no ponto sensível do rei. Sabe por quê? Porque os persas valorizavam muito os ancestrais. Tinha uma valorização, eles respeitavam. Aí o Neemias, ele fala assim: rei, como eu não estaria triste se a cidade onde dos meus pais estão com as portas queimadas e os muros derrubados. Ele toca na onde é sensível ao rei. Ele não cita o nome da cidade, ele toca na onde é sensível, culturalmente falando. Agora preste atenção no verso número 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? A mesma coisa que Deus disse a Salomão: pede o que você quer agora, Salomão. O rei chegou e falou assim: pede agora, o que você quer? O que você quer, meu filho? Onde é que você quer chegar com essa conversa? Mais uma vez, este homem que tinha orado e jejuado 120 dias, o que ele faz? Então orei ao... Ele já não tinha orado? Esse homem já não tinha jejuado 120 dias, mas na hora H, ele ora. Pastor, como foi que ele orou? Ele pediu licença para o rei, disse: eu vou no banheiro, vou ali, vou orar. Obviamente que não. Ele fez uma oração na mente dele, na cabeça dele, uma oração relâmpago. É agora. Eu imagino Neemias orando: Senhor, é agora que eu vou pedir, é agora que eu vou falar, é agora que eu vou debulhar o assunto. Me ajuda aí, Senhor.
abre as portas, toca o coração do homem, vai no coração desse homem, abre o coração dele aí, prepara o terreno para me falar, Senhor. Então orei ao Deus dos céus. Agora presta atenção, irmãos, porque Neemias, ele tem clareza no que ele pede. Preste atenção no verso número 5. A parte B diz assim, olha: peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Ele está pedindo para que o rei mude a política dele contra Jerusalém e desconsidere aquele decreto e possa autorizar a construção da cidade, certo? Não é isso que ele está pedindo? Ele está pedindo algo humanamente impossível. Mas você já viu aquela colocação de Jesus quando ele diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo o que você pedir será feito? Você dirá aquele monte para lá e o monte vai ser transportado? Ele está pedindo para o rei algo impossível, algo que seria muito complicado para a cultura persa. Mexer nessas leis, nesses decretos, algo que já foi escrito, sancionado, é complicado. Ele está pedindo: rei, eu preciso que você reveja. Mas ele pede mais, preste atenção. Além dele pedir isso, ele pede para ser enviado para reconstruir Jerusalém. Diáconos, por que foi que Neemias não falou assim: olha, rei, tá vendo o pessoal que está lá? Assina aí e deixa o pessoal lá reconstruir. Você acha que o rei ia deixar? Não, porque na cabeça do rei, aquele pessoal que estava lá era o quê? Traidor. Aí Neemias fala assim: rei, eu sou o teu homem de confiança. O Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu caráter, a minha personalidade. O Senhor me conhece. Me envia. Eu quero ser o instrumento de restauração. Eu quero reconstruir. Rei, me envia. O camarada é estratégico. Irmãos, nós não estamos lidando com uma pessoa que caiu de paraquedas. Nós não estamos falando, irmãos, sabe o que acontece? Às vezes nós temos a ideia, principalmente da reforma protestante para cá, que todo mundo pode abrir igreja. E aí, a gente vê muitas das vezes, porque a reforma protestante fez isso, fez com que, porque antes da reforma protestante só existia uma única igreja. Que igreja era essa, pastor? Igreja Católica Apostólica Romana, não existia outra. Ah, pastor, quer dizer então que só existia essa. A igreja que os apóstolos fundaram no 4º século. O Império Romano entrou no meio, fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, e desde a sua fundação até 1500, até a Reforma Protestante, só existia uma igreja na Terra: a Igreja Católica Apostólica Romana. Acontece o quê? A Reforma Protestante. O que foi a reforma? A intenção do Martin Lutero era o quê? Era reformar a Igreja Católica. É o seguinte, gente, a gente tem que voltar para as Escrituras, porque tudo que está aqui está errado. Vamos voltar às Escrituras. O que aconteceu? A Igreja Católica Apostólica Romana não aceitou. E o que aconteceu? Começou a surgir o que nós chamamos hoje de denominações. Muitas. A reforma protestante fez com que os crentes começassem a pensar por si só, porque antes da reforma protestante, tudo que a igreja dizia era verdade. Aí começou a abrir igreja, denominações. E aí às vezes a gente acha que, por exemplo, o pastor que está na liderança é simplesmente um camarada que recebeu uma informação de Deus, entre aspas, e está ali pregando. Irmãos, liderança não é apenas isso. Todos vocês aqui congregam aqui. O que vocês têm que ver no líder de vocês?
alguém apto. Pastor, eu congrego em outra denominação, o meu pastor não é apto. Procure um lugar onde tenha um pastor apto. Paulo diz que o presbítero esteja apto para ensinar. Irmãos, nem todo mundo nasceu para ensinar. É um dom. Tem gente que até sabe, mas não sabe ensinar. Então veja que Neemias é um camarada que é preparado, ele é arrojado, ele é completo. Ele pede para ir para Jerusalém, ele quer ser o instrumento, mas preste atenção porque ele tem pedidos claros. O terceiro pedido de Neemias está no verso número 7. E disse ainda ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em... Preste atenção. Neemias é um cara extremamente estratégico. Ele diz: olha, eu já recebi do rei, ele já mudou a política, ele já vai me enviar, mas eu preciso de quê agora? Cartas. Por quê? Porque como é que Neemias vai sair da Pérsia para ajudar 1.500 quilômetros de distância sem um documento? Dá certo? Não dá. Só de boca. Ele teria que passar por vários territórios governados por governantes do Império Persa. Ele ia chegar lá nos governantes e dizer: olha, estou aqui a mando do rei e eu quero passar pela tua cidade. O governante ia dizer o que para ele? Neca, aqui você não passa, meu querido. Tinha que ter um documento comprovando. O que Neemias está ensinando para a gente? Quando for fazer qualquer coisa, faça tudo dentro dos conformes da lei. Porque a gente perde muito hoje. Tenho certeza que você já fez um negócio e levou prejuízo porque não foi registrado. Sim ou não? Sim ou não? Ah, é para um amigo. Ah, é para a família. Vamos fazer tudo conforme diz a lei. Vamos fazer as claras. Eu preciso de segurança, você também precisa de segurança, então vamos fazer da forma correta. Nem mesmo é besta. O que mais ele pede? Está no verso de número 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que eu irei me alojar-me. Presta atenção. Agora ele está pedindo o que para o rei? Material para reconstruir a cidade. Ele está dizendo o seguinte: rei, você precisa mudar a política, você precisa me enviar, você precisa me dar cartas, mas você precisa me dar material. Eu preciso de material. Porque se eu chegar lá de mão abanando, o que eu vou fazer? Se eu chegar lá só com a minha voz, só com a boa vontade, não vai para frente. O que mais Neemias pede? Irmãos, está aí no verso de número 9. Preste atenção. Então fui aos governantes além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, para que tinha enviado comigo, e o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Neemias ele vai, mas ele não vai sozinho não. Neemias ele chega em Jerusalém com os oficiais do rei Artaxerxes, com o exército, com os guardas. Ele chega, irmão, para reconstruir. Ele não chega para pensar, nós precisamos de um plano, nós precisamos... Não, está tudo planejado. Irmãos, eu imagino a cara de Sambalá e Tobias quando viu Neemias chegar em Jerusalém, meu irmão. O cara chegou com madeira, com carta, com exército, tudo planejado. Agora preste atenção em uma coisa, irmãos. Este homem, ele sabe que a boa mão do Senhor era com ele. Pastor, o que significa isso?
A Bíblia vai lá dizer em Romanos que a algumas pessoas Deus dá o dom de governos, ou o dom de liderança. Existem pessoas que Deus, o Espírito Santo, dá dom para liderar. E essas pessoas têm esse dom, presidir. Agora Neemias podia dizer o seguinte: olha, fui eu que orei. A gente ouve por aí, né? Fui eu que jejuei, fui eu que falei com o rei, a minha comunicação foi perfeita, eu sou um cara que sei entrar, sei sair, eu sou um cara sofisticado. Se ele falasse desse jeito, de quem era a glória? Dele. De quem era a honra? Dele. Como é que Neemias fala? Eu consegui tudo isso porque, final do verso, cadê, gente? Procura aí para mim, por favor. Ele vai dizer assim: porque a boa mão do Senhor. Verso 8, por favor. Olha o final do verso. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quem é que faz? Quem é que abre as portas? Quem é que toca o coração do homem? Quem é que dá sabedoria? Quem é que dá estratégia? Quem é que multiplica aquilo que vem nas tuas mãos? É Deus. Então a glória é dele e de mais ninguém, somente dele. Não queira receber a glória e a honra que é somente de Deus. E Neemias, na hora de dizer: olha, não fui eu não, foi a boa mão do meu Deus. É Deus que faz, é Deus que abre. Agora preste atenção, porque além desse homem ter uma atitude certa perante os homens, ele tem uma atitude certa perante Deus. Veja o verso de número, volta no capítulo 1, eu estou finalizando, não vou me prolongar. Capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim, ó: disseram-me os restantes que foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos... Antes de Neemias ter essa atitude de agir, o que ele faz? Ele ora. O que você faz quando você enfrenta grandes desafios na sua vida? O que você faz quando você é desafiado? Quando você sabe que é difícil? Quando você sabe que é quase impossível, humanamente falando? A gente ora. A gente conecta o altar da terra com o trono de Deus no céu. A gente pega a nossa fraqueza, que a gente não pode nada, com Deus que pode todas as coisas. A gente leva a Deus tudo que eu não consigo fazer. E nós sabemos e temos essa mentalidade: eu não posso, mas Deus pode. Eu não faço, mas Deus faz. É impossível para mim, mas para Ele não é impossível. Eu pego a minha oração, eu pego a minha súplica e eu levanto diante de Deus. Agora preste atenção, não é somente orar, porque eu conheço gente que ele só ora e não age. Porque Neemias poderia dizer: eu estou orando, eu vou esperar um milagre, eu vou esperar Deus se manifestar, eu vou esperar Deus fazer. É isso que ele faz? Não, ele aproveita, ele planeja, ele calcula, ele ora, ele jejua. Ele diz: o dia é hoje, eu vou agir, eu vou fazer. Eu vou entrar na sala do trono do rei triste, porque o dia é hoje. Meu irmão, nós temos que ter essa mentalidade, irmão Jeremias. Existe um momento para orar e existe um momento de agir. Você não pode apenas orar, você tem que agir. O que a Bíblia diz lá na Epístola de Tiago? A fé sem as obras é morta. Então se eu oro e não ajo, a minha fé é morta. Eu preciso agir.
Eu não vou ficar esperando algo sobrenatural acontecer para eu poder agir. É esse o entendimento de Neemias. Mas ele faz outra coisa aqui, olha. Ele quando o rei diz assim: por que estás triste? Né? E o rei pede assim: pede agora o que você quer. Neemias faz o que de novo? Ele ora novamente. O que você faz quando você precisa tomar uma decisão importante na sua vida? Eu vou parar por aqui. A gente tomamos decisões todos os dias, não é verdade? E as decisões do agora definem o quê? O amanhã, o futuro. Então você é o que é hoje pelo que você escolheu lá atrás, sim ou não? O que nós fazemos quando nós precisamos tomar uma grande decisão na nossa vida? Irmãos, eu atendo tantas pessoas, às vezes pessoalmente, às vezes pelo celular, pelo WhatsApp, e eu já escutei esse conselho e guardei para mim, que quando você quer dar um bom conselho, você tem que ser um bom ouvinte. Então não dá para você dar um conselho se você não ouvir a história. Então a primeira coisa que eu faço, eu falo: fala, filho, pode falar, fala mesmo. E fazer boas perguntas. Aí depois que eu escuto a história, eu falo: filho, abençoado, você orou? Você buscou a Deus em oração? Não, pastor, não fiz isso. Tá aí o erro. Ô pastor, uma oportunidade de emprego sensacional. Ora ao Deus dos céus. Ô pastor, quero trocar de carro, pastor. Eu troco. Ora ao Deus dos céus. Deus está querendo de nós, sabe o que, irmãos? Intimidade. Intimidade. É você dobrar o seu joelho e dizer assim: Deus, eu estou querendo, meu coração está inclinado. Ô Deus, fala comigo, me dá a tua bênção, de alguma forma. Buscar Deus em oração. Jovens, na hora que for escolher um marido, ora a Deus. Senhor, esse camarada aí, será que ele é crente mesmo? Será que é ele mesmo? Os meninos, vou escolher uma esposa, ora a Deus. Não é só porque é bonita não, Daniel. Ora a Deus. Beleza é importante para o homem, sim ou não? É importante. Talvez não seja tão importante para a mulher, mas para o homem beleza é importante. Mas beleza não é tudo. Tudo tem o seu lugar e o seu valor. Ora a Deus. Quando nós tivermos essa consciência de levar a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios, sem intimidade, irmãos. Não sei se você já teve essa sensação, tem um desejo no coração e você diz assim: a primeira pessoa que eu quero apresentar esse desejo é para Deus. Eu quero chegar em casa, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero falar com Deus. Eu quero dizer a Ele: é o meu sonho, é o meu desejo. Falar com Deus em oração. Pastor, é fácil realizar sonhos humanamente impossíveis? Não é fácil. Vai se levantar, o verso 10 diz que se levantou quem? Sambalate e Tobias. Eles não ficaram felizes, eles não ficaram contentes. Eles tentaram de todas as formas paralisar. Mas sabe o que aconteceu? Para cada tentativa que os inimigos tramavam a paralisação da obra, Deus intervia milagrosamente através da vida de Neemias. Não é fácil. Mas há um provérbio que diz assim: entrega todos os teus planos nas mãos do Senhor e eles serão bem-sucedidos. O que é impossível, Deus pode fazer. O que você não pode fazer, Deus pode fazer.
Mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Eu queria que você levantasse. Eu queria que você